Oi, eu sou o JP, esse é mais uma Abstração Nerd com uma indicação que vai de uma literatura inglesa até uma adaptação de um quadrinho espanhol que foi lançado aqui no Brasil. Segue a vinheta. Ah, vamos nessa! E hoje, galera, eu vos trago Beowulf, um quadrinho aqui. Ele foi lançado em 2018 pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil e lançado originalmente na Espanha em 2013 e, se eu não me engano, teve lançamento nos Estados Unidos também em 2017. Aqui nós temos aqui a narrativa, uma narrativa que traz um contexto medieval aqui, dividida em 3 contos. Aqui nós temos o conto Monstro, a Mãe e Outro Monstro, dividido em 3 contos, de uma forma mais de espadas, uma questão mais de conflitos, de guerras, de glórias, e nessa pegada, para quem gosta também de um quadrinho nessa temática medieval. Aqui ainda temos uma indicação, editora Pipoca e Nanquim, que vale a pena conferir. Então, galera, esse é o quadrinho Beowulf. No roteiro nós temos Santiago Garcia e na ilustração Davi Rubin. Já na capa encontramos essa junção da arte fazendo com a criatura, que é a criatura vilã da história, digamos assim, com o herói Beowulf, com os detalhes em linha, fazendo esse contorno aqui, ó, dando uma espécie de junção da arte, que nós temos a arte aqui secundária. Pode-se dizer que é uma arte não, digamos, nem primária nem secundária, porque nós vemos aqui com um olhar, a criatura, o vilão, né, da história, a criatura da história, e aqui nós temos a linha fazendo esse esboço do herói Beowulf. E assim que abrimos o quadrinho, nós deparamos com uma outra belíssima arte do Davi Rubin, e aqui logo em seguida o título, e já de cara nós já deparamos com essa criatura, que seria uma criatura protagonista, uma das figuras protagonistas da história também, que fazendo toda essa arte aqui, e o mais interessante nessa parte, todos os quadrinhos aqui, todos bem delimitados, uma arte belíssima do Davi Rubin. Aqui nós já temos em sequência essa dramatização toda do que essa criatura é capaz de fazer. Aqui nós temos essa primeira parte que é só uma introdução e uma belíssima narrativa gráfica, porque percebemos aqui todo esse contexto. E é uma coisa interessante de se falar também, aqui a primeira parte da história Monstro. Aqui nós temos a introdução aqui, com uma belíssima arte que dá esse impacto de sangue, esse impacto assim de luta e essa certa violência, digamos assim, nessa narrativa gráfica aqui, nessa adaptação aqui. E nessa parte da introdução nós podemos perceber o quão essa criatura ela começa a devastar essa população, digamos assim, essa aldeia, dessa temática da história aqui, dessa parte aqui. Nós temos a figura do rei. Aqui nós encontramos, enquanto o interessante é que nós temos 2 planos aqui de visão nessas camadas, digamos assim, nessas camadas de imagem, porque enquanto nós vemos aqui o rei que está lá festejando com seus servos e tudo mais, nós temos no plano, em segundo plano, o rei observando toda a devastação que essa criatura foi capaz de causar ao seu povo. Interessante, fazendo esse interlúdio, fazendo essa junção de imagens, e aqui por enquanto é só a introdução. E aqui nós temos
o segundo plano aqui nessa narrativa, enquanto observamos todas aquelas cenas, o que a criatura foi capaz de fazer para destruir, para invadir o povo da aldeia. Muito interessante essa narrativa, muito bem explorada. As cores, que a gente não pode deixar de falar também, muito belas as cores, umas cores ao mesmo tempo que traz uma cor mais sanguinária, mas também traz uma cor também viva, que a gente pode observar, fazendo toda essa narrativa, essa junção narrativa, complementando o texto, a narrativa gráfica e as cores, fazendo isso uma história belíssima também. E com isso, com esses elementos gráficos, com essa narrativa gráfica, com as cores e com o texto, nós encontramos linguagem não verbal também ao longo da narrativa. É uma questão equivocada aquele que pensa que Beowulf é simplesmente uma leitura rápida devido a essa linguagem não verbal. E muito pelo contrário, essa maneira, essa narrativa acaba se tornando uma das principais obras da literatura inglesa. E mesmo com toda essa simplicidade, com toda essa questão mais simples de desenho, que a gente pode observar que nessas duas páginas não tem linguagem verbal, é só a imagem fazendo toda essa transposição de tempo. 12 anos se passaram da introdução, agora que nós vamos entrar para a imagem heróica de Beowulf, que nós temos aqui uma linguagem não verbal também, fazendo junção a essa obra, esse conto, essa narrativa, que torna um pouco complexa, porque nós observamos, como eu falei, essa questão de camadas duplas da imagem. Aqui, ao mesmo tempo que nós temos essas imagens, essa narrativa contando o parte da história, nós temos aqui outra parte se passando nesse segundo plano. Aqui o segundo plano, aqui nós temos o primeiro plano, toda a observação tem que ser feita, senão a gente acaba perdendo um pouco do fio da meada da história. E é uma literatura que, tornando e fazendo essa junção toda, acaba tornando complexa, que a gente encontra essa questão de camadas visuais, porque isso possibilita de alguma forma a percepção, digamos assim, da narrativa com a própria narrativa gráfica, essa junção que dá essa diferenciação no quadrinho, que torna interessante de ler, que a gente pode observar. Temos aqui o segundo plano e o primeiro plano aqui em ação, e temos aqui o segundo plano, algumas outras coisas se passa em torno desse contexto da história aqui. Bem interessante, bem bacana essa sacada, e a qualidade é assim extraordinária, muito bem elaborada esses quadrinhos, toda essa junção, a narrativa gráfica de todo o contexto também não é uma leitura difícil, mas a gente tem que compreender esse jogo de imagens, o que está no primeiro, o que está no segundo plano, para a gente poder entender essa história bem tranquila, uma leitura bem fácil de ser feita assim, com esses entendimentos aqui da linguagem, desses contextos aqui, que engloba esse quadrinho aqui bem interessante. E se tratando um pouco mais detalhadamente da narrativa que se passa nesse tempo aqui, nesse contexto medieval, digamos assim, nesse contexto mais previamente europeu, nesse cenário europeu, aqui nós encontramos a história contada, como foi dito, ela é contada em 3 partes. Segue o herói Beowulf, aqui, que tem aqui, por encargo, digamos assim, a captura. Ele vai atrás dessa criatura que é a amedronta, que dizima todo esse povoado, chegando no reino que hoje a gente pode se dizer que seria um território da Dinamarca, e ele vai com essa questão de salvar esse povo dessa criatura, digamos assim. E temos aqui a presença do rei, que o nome do rei é Hrothgar, alguma coisa assim,
e nós percebemos aqui toda essa, como eu falei, aqui o contexto, ele é cheio de quadrinhos aqui em segundo plano, temos a narrativa em primeiro plano, em segundo plano, e todas essas camadas de imagem fazendo essa concatenação e mais a linguagem verbal e não verbal, fazendo esse contexto todo desse quadrinho, essa junção, fazendo essa temática bem interessante e bem divertida de ler. A gente entende, uma leitura assim, compreendendo esses aspectos dessa linguagem, a gente consegue compreender a história e o contexto dela em que se passa. Um pouco da arte, que é uma belíssima arte, como foi dito, as cores, essa questão, as cores que você pode observar, dando a iluminação, onde encontramos certa iluminação, o escuro é um quadrinho mais obscuro, assim, digamos assim, e essa página é o que chama atenção, porque é um quadrinho todo digamos assim, em 2D, mas aqui nós percebemos aqui essa página em 3D, que é interessante essa narrativa, que é bem explicada, quando o monstro, né, a criatura vai de encontro com o herói Beowulf aqui. Essa página aqui, excepcional, essa jogada de imagens, essa jogada de cores aqui, ficou bem interessante, e podemos observar essa questão aqui muito definida até para esse tipo de quadrinho, que foi de uma forma simples, mas com essa jogada de imagens torna um quadrinho um pouco, essa leitura bem assim, com todos esses ornamentos assim na imagem, torna o quadrinho interessante de se ver. E é isso, pessoal. O quadrinho, ele é uma leitura que a gente tem que atentar por esses aspectos da linguagem, essas junções das imagens, figura, linguagem, na verdade, verbal e não verbal, segundo as imagens de primeiro e segundo plano, que dá essa junção aqui, que a gente pode encontrar essa leitura um tanto quanto prazerosa, muito boa de ser feita, e é interessante para quem gosta também dessas histórias, desses contos medievais de espadas e criaturas, e nesse contexto todo é bem divertido, é bem legal de ser lido. Um quadrinho bacana, feito pela editora Pipoca Nanquim, lançado em 2018. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esse é mais um quadrinho, indicação do Abstração Nerd para vocês aqui, Beowulf, um quadrinho legal de se ler, um quadrinho divertido, muita aventura, muitos contos de heróis aqui, Beowulf, da literatura inglesa, adaptação espanhola do Pipoca Nanquim, aqui para o canal Abstração Nerd. E o vídeo de hoje, apesar de não ter falado sobre uma obra, mas aqui vai uma menção a Jorge Pérez, que nos deixou ilustrador da DC, da Marvel, fez vários trabalhos aqui, um deles o clássico Crise nas Infinitas Terras pela DC. Valeu, Jorge, até a próxima, galera, valeu, esse foi o Abstração Nerd. Curta, se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações, deixe seu like lá, segue também no Instagram, @abstraçãonerd. Obrigado, Jorge Pérez, valeu, galera, até a próxima, fui!